Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Global Talks TV USP, uma produção em parceria da TV USP Piracicaba com o professor Pedro Feliu, que é docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP e coordenador da plataforma Pólen, Política Externa em Números. Segundo dados das Nações Unidas, para o ano de 2021, a América do Sul tem algo hoje em torno de 435 milhões de habitantes, o equivalente a 5,5% da população mundial. Formada por 7 países, a região tem um produto interno bruto de algo em torno de 3,5 trilhões de dólares e o Brasil é responsável por aproximadamente 50% desse valor. Rica em recursos naturais, como petróleo, gás natural, ferro, cobre e ouro, com forte agricultura e uma indústria em expansão. Mas apesar desse PIB e desse cenário econômico expressivo, a região enfrenta grandes desafios, como a desigualdade social e a instabilidade política em alguns de seus países. E para falar um pouquinho sobre essa realidade e sobre o protagonismo do Brasil na região, eu tenho o prazer de receber mais uma vez o professor Pedro Feliu, nosso parceiro nesse projeto. Professor, obrigado mais uma vez por participar do Global Talks. Olá, Fabiano, é sempre um prazer conversar com você. Professor, pois bem, vamos falar um pouco sobre a América do Sul, né? A América Latina, podemos até ampliar, mas começando um pouco com esse recorte da América do Sul e a presença e o protagonismo do Brasil no que diz respeito às relações internacionais, à economia internacional, às relações diplomáticas. Qual é a leitura do senhor sobre o grau de importância do país na região e como a gente poderia, talvez, citar ou avaliar a expansão dessa presença e dessa influência? Eu gostaria de iniciar comentando que você selecionou muito bem a América do Sul, porque a América Central e o México, eles têm uma influência muito forte norte-americana. E a diplomacia brasileira, principalmente a partir dos anos 60, concentra seus esforços de protagonismo regional realmente na América do Sul, onde há mais espaço para uma liderança brasileira. Então, a partir de meados dos anos 60, com distintas estratégias, o Brasil posiciona a América do Sul, a protagonismo e a construção de uma liderança na América do Sul como sua principal plataforma de inserção global. Então, se a gente remonta brevemente esse histórico, isso ganha muita força nos regimes militares. Então, a aproximação com a Argentina ganha uma relevância ímpar na agenda brasileira. Então, hoje a gente pode dizer que, além das potências, a Argentina é o principal parceiro estratégico do Brasil. Isso foi alcançado no âmbito da diplomacia, da integração regional e, portanto, de esforços que o Brasil fez para conseguir coordenar, digamos assim, instituições regionais como o Mercosul. Então, se a gente remonta esse histórico, a gente tem grandes marcos para entender o papel do Brasil na América do Sul e a sua baixa aceitação enquanto um líder em conteste. Então, começa a história da política externa brasileira com investimentos mais fortes na América do Sul nos regimes militares. Então, o Brasil faz gasoduto com a Bolívia, faz ferrovia, constrói Itaipu com o Paraguai e resolve, depois de Itaipu, as últimas rivalidades com a Argentina. Então, tem um processo muito interessante nesse período, que a Argentina, se a gente lembrar bem, era um país rico, até a crise de 1929. E ele foi decaindo. E essa decadência argentina foi acompanhada de uma elevação das capacidades materiais do Brasil. E nesse momento em que o Brasil cresce e a Argentina cai, a rivalidade de Itaipu é resolvida, o Brasil faz os acordos nucleares com a Argentina nos anos 80 e em 86, já no Sarney com a redemocratização, inicia o mercado comum. Então, a partir desse momento, o Brasil se posiciona como um pretendente a líder da América do Sul. E se a gente compara lideranças regionais, um principal aspecto que ainda falta ao Brasil, e por isso a sua liderança é bastante contestada, é acabar com os custos da integração regional, né? Então, portanto, se o Brasil fez fortes investimentos de infraestrutura nos anos 70, isso a partir dos anos 80 fica um pouco mais baixo, né? Então, teve iniciativas importantes no Fernando Henrique Cardoso, como o IRSA,
o FOSSEM, o Lula, mas ainda assim o Brasil, diferentemente da Alemanha na Europa, por exemplo, carece desse aspecto de ser, digamos assim, o empreendedor, o pagador do processo de integração regional. Mas desde os anos 80, a Argentina e a América do Sul, como um todo, tem prioridade máxima na agenda brasileira e é uma das principais plataformas que o Brasil tenta construir de liderança para a sua inserção global. Agora, interessante, o senhor cita aí diversas vezes da sua fala inicial a questão da Argentina. A Argentina, em algumas passagens da história, inclusive da história recente, de certa forma se opunha se opôs, vamos dizer assim, a esse protagonismo brasileiro, ou tentou se apresentar como alternativa. Como é que se dá isso efetivamente, professor? Se eu puder novamente fazer um breve histórico, a gente pode imaginar que do século XIX a gente teve guerras com a Argentina, para depois um período de grande afastamento, para depois toda uma cooperação que desemboca no Mercosul. A gente pode perceber que a Argentina sempre teve, tradicionalmente, uma política externa mais neutra, enquanto o Brasil mais próximo dos Estados Unidos. Quando isso muda na agenda da política externa brasileira e ele se afasta dos Estados Unidos e busca novas parcerias, a Argentina também perde capacidade de ser um polo opositor ao Brasil. Então, se, por exemplo, quando o Castelo Branco, em 1965, manda tropas para a República Dominicana com apoio, por causa do pedido norte-americano, a Argentina foi um grande opositor. Então, ela se colocava como uma posição alternativa a esse alinhamento à potência hemisférica. Então, de fato, por muitos anos, a Argentina foi uma alternativa de liderança Brasil, uma competição, digamos assim, e por muito tempo a Argentina teve mais capacidade material e foi mais capaz de aglutinar algum protagonismo na América do Sul. Tanto que o Brasil se olhava muito para os Estados Unidos e pouco para a região. Quando o Brasil começa a se frustrar com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade material, a Argentina vem de uma derrocada. E a confluência desses fatores, com muita vontade política de ambos os lados, isso se inicia nos regimes militares, os países abandonam a competição. Então, por exemplo, o acordo nuclear que eu comentei é um marco fundamental, porque aí os dois países abrem as suas instalações nucleares para as visitas binacionais e acaba com a desconfiança em termos da produção da bomba nuclear, que foi um desejo dos militares no Brasil e na Argentina. E a partir desse momento, de fato, a Argentina passa a apoiar o Brasil. Mas até hoje não é de maneira inconteste. Um exemplo bastante significativo é a petição brasileira ao assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A Argentina continua contra. Quando o Brasil lança candidaturas no FMI, no Banco Mundial, não é sempre, aliás, é raro a Argentina apoiar os candidatos brasileiros, eles lançam candidatos próprios. Então, em várias arenas, a Argentina ainda mantém, digamos assim, algum nível de contestação. Mas a gente pode dizer, de maneira um pouco mais genérica, que 80% da pauta exterior dos dois países é convergente e cooperativa. E, em via de regra, a Argentina acaba aceitando hoje um protagonismo um pouco maior do Brasil. Tanto que surpreendeu muito, o Brasil costurou a entrada da Argentina no BRICS, isso no Alberto Fernandes. Quando vem o Milei, a troca de governo, ele cancela o projeto. Mas ainda assim isso indica, que o Brasil tem um pouco dessa capacidade de, por exemplo, trazer a Argentina para um fórum importante já no âmbito global, extra-regional. Agora, podemos dizer, como eu falei no começo, incontestavelmente o Brasil tem aí a maior parcela do PIB da região, seria aí o responsável por metade do PIB da América do Sul. A Argentina seria o segundo PIB, professor? Sim, a Argentina é o segundo PIB, seguido de Colômbia e Venezuela, Aí depois tem Peru, Chile, mas a Argentina, sem dúvida, é o segundo principal mercado da América do Sul. E se a gente olhar, por exemplo, a corrente de comércio Brasil-Argentina, ela é muito dominada por bens manufaturados, principalmente do lado brasileiro. Então, se o Brasil não consegue competir globalmente no mercado mais industrial, de bens industriais, a Argentina é um nicho importante em função da proteção
que a tarifa externa comum do Mercosul dá nas negociações comerciais. Então, do ponto de vista econômico, a Argentina sempre perfila entre o terceiro ou quinto maior parceiro comercial do Brasil. E se a gente incluir essa questão do valor agregado dos produtos, da possibilidade de exportação de bens industriais, aí a Argentina tem um destaque enorme, né? Tanto é que no avanço do Mercosul, os parques industriais automotivos de Brasil e Argentina já são integrados, seguindo aquele exemplo europeu, por exemplo, de Alemanha e França, né? Então, isso mostra que há um dinamismo econômico, uma interdependência econômica que, a despeito de governos recentes, no Brasil, no Uruguai e agora na própria Argentina, criticarem o Mercosul, o engessamento do Mercosul em termos de negociações comerciais, ainda assim você tem uma integração econômica que impede ou impõe custos muito elevados à elite política fazer qualquer guinada em termos de enfraquecer ou até destruir o Mercosul. Agora, do ponto de vista cultural, eu diria que a integração sul-americana ainda é baixa. E ainda tem o tema do norte da América do Sul, né? Que é a Venezuela, Colômbia, Equador e também o Peru, que também é outro tema que é relevante na agenda brasileira. Perfeito. O senhor cita o Mercosul, inclusive, ali no final das suas considerações iniciais, e, coincidentemente, o Mercosul começa a ser desenhado junto ali com a fase de redemocratização do Brasil, né? Depois ali de 2 décadas de regime militar, com a redemocratização, também começa a se desenhar aquilo que, segundo a fala do senhor, seria uma consolidação, podemos dizer assim, desse processo de integração que, curiosamente, começa durante esse período de regime militar. Até onde avançamos e o que ainda precisa ser vencido para que o Mercosul seja plenamente consolidado, professor? Eu diria que, nos dias atuais, um dos principais desafios do Mercosul é concluir os mega-acordos comerciais em negociação. Então, a gente tem com a União Europeia, que é bastante significativo, tem com o Japão, Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, Canadá. Então, são mercados que o Brasil e os membros do Mercosul, por não terem participado de acordos de livre comércio, ficaram um pouco de fora. Então, o Brasil e o Mercosul concluir esses acordos vai aumentar a relevância do bloco do ponto de vista comercial para os seus membros. Isso é muito relevante, porque o Mercosul tem sido criticado por dificultar países como, por exemplo, Uruguai, Paraguai, a fazerem acordos bilaterais de livre comércio. Então, por exemplo, o Uruguai não teria grandes problemas de fazer um acordo com a China. Inclusive, eles iniciaram conversas, pediram para o Mercosul, digamos assim, uma licença da tarifa externa comum para negociar com a China. O protecionismo industrial brasileiro e argentino, nesse caso, o Uruguai não tem. Então, o Mercosul precisa dar esse dinamismo comercial para ele voltar a ter a relevância e lembrar do seu propósito original do ponto de vista comercial, que é aumentar o poder de barganha dos países. Então, Uruguai e Paraguai vão negociar com a economia brasileira e argentina. E a gente tem que lembrar que a Bolívia já está com um protocolo de adesão aprovado, está em processo bastante avançado de ingressar no bloco. E a Venezuela foi suspensa, mas que também era um importante mercado consumidor de bens industriais. Mas a lógica do Mercosul é que, com esses países em conjunto, no mercado comum, eles conseguem acordos comerciais melhores com esses parceiros, por exemplo, que eu citei. Então, esse é um primeiro desafio. E o segundo grande desafio, na minha opinião, seguindo a literatura sobre integração regional, é que as experiências bem-sucedidas, e aí a União Europeia é o principal, digamos assim, norte, é o máximo de integração regional que a gente observou no globo hoje, ela tem muita relevância à liderança da Alemanha. Então, o euro foi fundamentado no marco alemão. A gente acompanhou, por exemplo, as crises na Grécia. A Alemanha vai lá e socorre financeiramente a Grécia, entre outros elementos. Então, portanto, o Brasil, para o Mercosul avançar, o Mercosul é cheio de instituições, cheio de regras, mas ainda assim, para
ter uma efetividade mais significativa, que é o fortalecimento do bloco, o Brasil precisa pôr a mão no bolso. Ele precisa ser, digamos assim, um empreendedor não só político, mas também de oferta de bens materiais para os seus parceiros. E aí, principalmente, eu acho que infraestrutura e capital. Então, por exemplo, na crise argentina recente, o Brasil tentou, em alguns momentos, costurar algum tipo de ajuda, mas você percebe baixa capacidade orçamentária do Brasil de, por exemplo, fazer um aporte significativo para sustentar a moeda argentina, e que seria algo que deveria, em tese, ser feito, né? Então, se a gente voltar para o exemplo europeu, a Alemanha faria isso, provavelmente. E o Brasil sempre teve cautela e muito receio de investir, e também por baixa capacidade material. Então, há vários projetos de integração física que não saem do papel por falta de interesse brasileiro em bancar os projetos. Isso é mais flagrante na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né, que aí é no norte da América do Sul. Ali o Brasil investe ainda menos na integração, com exceção da Venezuela, que a partir de 1994, mais ou menos, a Argentina já com uma relevância mais institucionalizada, né, o Tratado de Ouro Preto já assinado e ratificado, o Brasil também começa a se aproximar da Venezuela. E a Venezuela chega a ser, sem dúvida, depois da Argentina, o parceiro mais relevante na América do Sul. E esse é o auge, eu diria, do investimento brasileiro na integração regional. Então, usou o BNDES para financiar obras nesses países, exportando serviços, principalmente das construtoras brasileiras. Então, esse tipo de ação, né, de coordenação e investimento é crucial para o bloco valer a pena para os países. Então, por que o Uruguai vai deixar de fazer um acordo com os Estados Unidos, com China, com o Japão, para ficar no Mercosul? Mesmo a Argentina agora, com um presidente ultraliberal, que já fez várias críticas ao Mercosul, é preciso ter ganhos materiais observáveis para que o bloco se fortaleça e garanta aí sim ao Brasil essa plataforma sólida no âmbito global. Então, se o Brasil vai para o âmbito global como um líder da América do Sul, ele vai com outro peso e outra capacidade de garantir seus interesses. Então, acho que esses dois aspectos, um mais prático, né, das negociações comerciais, e o outro um pouco mais político, né, da decisão do Brasil se quer ou não investir na integração regional, são aspectos cruciais para o desenvolvimento recente do Mercosul. Perfeito, professor. O Global Talks TV USP vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Global Talks TV USP e hoje estamos conversando sobre a política externa brasileira e seu protagonismo no âmbito da América Latina. Professor Pedro, no bloco anterior o senhor comentou sobre a questão do Mercosul, né, sobre seus desafios e pontuou sobre aí o protocolo, né, os protocolos e o interesse da Bolívia e também mais recentemente da Venezuela, de começar a tomar parte nesses acordos comerciais. E os demais países, qual seria o cenário das relações do Brasil com essa parte mais ao norte da América do Sul, né? Equador, a Bolívia, Peru, Colômbia, temos a Guiana, a própria Venezuela. Qual é a sua leitura e quais são as perspectivas? É interessante, primeiro, mencionar que o Mercosul tem acordo de complementação econômica e comércio com todos esses países, praticamente. Então, com os países que não são membros, né, do Mercosul. Então, com Chile, com Equador, com Colômbia, a Venezuela depois ingressou no Mercosul, tem com Suriname. Então, do ponto de vista comercial, isso é bastante já, digamos assim, bem estabelecido, desde os anos 90. Isso já é dado. Agora, se a gente pegar o que é chamada Aliança do Pacífico, essa seria uma forma alternativa na região de inserção internacional comercial ao Mercosul. Então, a Aliança do Pacífico inclui, inclusive, o México, mas aí também Chile, Peru,
e Colômbia. E são países que todos eles têm acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Se eu pegar Chile, por exemplo, tem acordo de livre comércio com mais de 35 países. Então, eles têm uma estratégia de inserção comercial que não cabe no Mercosul. Jamais o Chile, a Colômbia, o Peru se submeteriam à tarifa externa comum. Já a Venezuela, que é mais isolada, sofre sanções, a Bolívia não sofre sanções, mas é um pouco mais isolada também, já o Mercosul interessa mais. Então, para esses países que estão virados ao Pacífico e que fazem muito mais comércio com a Ásia do que o Mercosul, essa é uma das críticas que se faz à inserção comercial do Mercosul, olhou pouco para a Ásia, esses países estão muito mais voltados para o Pacífico, mas ainda assim eles têm uma corrente de comércio importante com o Brasil. Por exemplo, o Chile é o quinto maior país que faz investimento externo direto no Brasil. E a recíproca é verdadeira. O Brasil perfila entre o quinto e o sexto maior país que investe no Chile. Então, você tem ali já uma relevância econômica bem estabelecida, mas que atinge um teto. Esses países não vão abandonar a perspectiva de inserção comercial liberal. Agora, do ponto de vista político, aí o Mercosul já não tem uma função predominante, aí já seria a Unasul, CELAC e a competição com a OEA, que aí sim, mais direcionada pelos Estados Unidos. E aí, nesse jogo, o Brasil patina um pouco. Né? Então, por exemplo, no caso das eleições venezuelanas, o Brasil não foi capaz de exercer liderança. Então, a gente pode, por exemplo, entender liderança como convencer o país a fazer algo que ele não faria caso eu não interviesse. Né? Portanto, o Brasil tentou que o Maduro lançasse as datas eleitorais, desse transparência ao processo eleitoral e foi negado. Portanto, aí é um fracasso da liderança. Agora, se eu voltar, por exemplo, a 1996, no FHC, o Oviedo, no Paraguai, tentou dar um golpe militar, que o Brasil, com apoio norte-americano, agiu para demovê-lo. Então, ele deixou de dar o golpe por ação brasileira, seria um exemplo de liderança, mas hoje, esses países, digamos assim, dependem muito pouco do Brasil, tanto econômico como politicamente. Recentemente, o Lula tentou reativar a Unasul, que a Unasul vem com a onda rosa, né, os governos de centro-esquerda na América do Sul, entre 2000 e 2010, a Unasul é criada em 2008, com forte adesão, e depois, quando tem a guinada mais à direita eleitoral, desaparece. A Unasul cria aquela organização pró-sul, que também tem muita funcionalidade, e agora no Lula 3, recentemente, ele tenta reativar a Unasul. E aí, por exemplo, Uruguai e Chile, na época o Uruguai de centro-direita e o Chile ainda do Boric, de esquerda, ambos rejeitam, né, criar esse espaço de diálogo político, porque seria um lugar onde o Brasil, fora do eixo da OEA e da influência norte-americana, poderia liderar os processos de mediação, de conciliação dos conflitos. Se a gente olhar, por exemplo, a Colômbia, a resolução do conflito das Farc, ela foi mediada por México, Noruega e acho que o Uruguai também participa. E o Brasil não teve papel relevante na mediação entre o governo colombiano e as Farc. Então, você ter uma liderança aceita em todos esses países, seria praticamente imprescindível, né, a presença do Brasil. E ela não acontece. Agora, na questão da crise venezuelana com a Guiana, sobre esse equívoco, a gente percebe aí uma certa liderança, mas que, ao fim e ao cabo, a Guiana se alinha aos Estados Unidos para ter garantia de segurança militar. Mas, ainda assim, o Brasil participou da mediação, teve um papel relevante, mas não é ainda, digamos assim, um líder com muitos seguidores. Inclusive, tem um artigo muito interessante sobre esse assunto, que o título é Líder Sem Seguidores, né? O papel do Brasil na América do Sul. Então, o Brasil ainda tem, digamos assim, alguma dificuldade em consolidar isso para esses países fora do Mercosul. E mesmo no Mercosul tem alguma dificuldade. Por exemplo, o Paraguai reconhece Taiwan e não a China. Seria interessante, digamos assim, o Brasil demonstrar liderança para a China, convertendo o Paraguai, mas ele não consegue. E o Paraguai é o país que mais depende economicamente do Brasil. Talvez seja o único no globo que tem algum grau elevado de dependência do Brasil. Perfeito, professor, muito bom. Para entender um pouco mais da presença brasileira no cenário internacional, uma das ferramentas mais significativas que nós temos hoje é a plataforma Polion. O que tem de novidade lá, professor, para quem acessar hoje?
A gente está começando a atualizar os dados para 2023, 2024, então daqui a pouco a gente já vai ter os dados atualizados e vamos incluir mais um novo conjunto de dados sobre os discursos legislativos e a política externa no Brasil. Então a gente vai aumentar os dados relativos ao papel do legislativo brasileiro na política externa, que a gente percebe pelos noticiários que tem sido cada vez mais protagonista, né? Então é interessante a gente também mensurar para que direção as preferências dos legisladores, dos partidos políticos apontam a estratégia de inserção internacional do Brasil. Perfeito. Interessante fazer esse recorte, esse destaque, professor, porque, via de regra, quando nós falamos de relações exteriores, nós somos quase que automaticamente conduzidos à ideia de que só o executivo faz isso. Mas no caso brasileiro, como o senhor acaba de citar, o legislativo tem uma presença crescente e até mesmo o judiciário, de certa forma, tem participado desse cenário, não é? Claro, o judiciário pode funcionar como um órgão revisor, né? Se você aprovar algo inconstitucional, em desacordo a um tratado internacional, é possível acionar o judiciário, e na atual conjuntura ele tem sido bastante acionado. E talvez aumente o protagonismo em política externa. Também é um tema bastante interessante para se observar. Isso pode ser, inclusive, tema de uma das próximas edições aqui do Global Talks. É uma ótima ideia, Fabiano. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e por participar conosco do Global Talks. Eu que agradeço, foi sempre um prazer. Agradeço também a você que nos acompanha nessa e em outras iniciativas da TV USP. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós, por isso eu te incentivo a enviar suas dúvidas, suas críticas, seus comentários, suas sugestões de pauta através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição do Global Talks TV USP. Um grande abraço e até lá. Tchau!